do Senhor Jesus Cristo seja para com a vida de todos neste dia. Você que está acompanhando esta homenagem de 25 anos da Igreja Pentecostal, os discípulos de Jesus. Eu estou aqui com algumas pessoas, alguns amigos, alguns irmãos que começaram esta obra há 25 anos atrás. Eu tenho comigo aqui o pastor Aparecido, que na época era presbítero ainda, hoje já é pastor do ministério, e está aí batalhando, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Tem ali o missionário Francisco Miranda, que também é pioneiro desse ministério, começou praticamente em 1996, lá na rua Maria Nazaré Reis, e é o primeiro obreiro, pode-se dizer assim, que nasceu do ministério. Isso. É um dos primeiros que começou lá atrás. Eu vou começar aqui com o pastor Aparecido. O pastor Aparecido que nós já conhecemos há bastante tempo, já faz alguns anos, umas 3 décadas mais ou menos, nós conhecemos aí o pastor Aparecido, que vem de uma grande jornada, uma grande caminhada, e nós vamos começar aqui com o pastor Aparecido. Pastor Aparecido, o senhor está no ministério já há quanto tempo? Há 25 anos, Estou há 25 anos no Ministério das Igrejas Pentecostal os Discípulos de Jesus. Em 1996 iniciou essa obra maravilhosa. Então o senhor foi um dos fundadores, começou lá no começo? Começamos lá no começo. Essa igreja ela nasceu aqui no Monte do 40. A gente estava ali numa madrugada orando, e então o saudoso pastor José Gomes, nós conversamos, e aí começou, foi aberto então esse ministério. Missionário juvenil na época como já missionário, e o pastor José Gomes como pastor. O pastor missionário juvenil foi o primeiro presidente, o qual está até hoje, e eu como segundo no vice-presidente. O nosso irmão pastor José Gomes foi o primeiro secretário. Da obra. E a nossa irmã missionária Sônia, que na época era cooperadora, era tesoureira do ministério. O ministério começou sem aquela grandiosidade de tecnologia, não tinha, tudo simples. Não tinha. Nós começamos assim, conversamos. Sim. Tinha 2 nomes. O primeiro nome não me lembro mais, não encaixou. Aí sim, Igreja Pentecostal os Discípulos de Jesus foi aceito para o CNPJ, e aí nós conversamos. Primeiro nós vamos pôr a papelada para andamento. Quando estiver tudo pronto, aí nós vamos inaugurar o salão. Mas até então nós orávamos, um monte, ia na casa orar, e assim começou a Igreja Pentecostal os Discípulos de Jesus. Ela foi autorizada, entregue o CNPJ pela Receita, no dia 28 de agosto de 1996. Certo. Aí no dia 7 de setembro, foi um feriado. Dia de sábado, feriado nacional, às 14 horas. Nós já tínhamos um programa de rádio, programa de rádio, anunciava. Aí às 18 horas, às 14 horas, nós fomos lá, iniciou esse salão. Não tinha aparelhagem de som, foi até sem cadeira, cada um levou uma cadeira, e naquele dia foi uma benção. Aí sem placa, você colocava uma faixa lá na frente do salão. Isso. O salão que você vai ver daqui a pouquinho, eu mostro para você já. Na rua Maria Nazaré Reis, número 96, hoje é uma borracharia lá. Sim. E aí nós começamos lá, e foi uma benção. Então o saudoso pastor José Gomes, que é o pai do missionário, levou a aparelhagem de som dele, uma aparelhagem de som, de ouvir disco, e um microfone, aquele microfoninho, um fio bem inferior assim. E ali o missionário falou: todos os vizinhos aqui que vêm, traz a sua cadeira. E nós, que não tínhamos cadeira, ficamos de pé. Então ali começou a igreja. Essa é a primeira diretoria. Isso é a primeira diretoria. Missionário Júlio Gomes, pastor Aparecido, pastor José Gomes, missionária Sônia. Missionária Sônia, que na época ela era cooperadora. Muito bem.
ministério que começou lá em 1996, na rua Maria Nazaré Reis. Uma estrada que na época era estrada de chão, não tinha asfalto. O salão era bem pequeno, foi feito banco à mão. Quem fez os bancos foi o pastor Zé Gomes. Pastor Zé Gomes. E na inauguração, o missionário já conversou com os irmãos que ali estavam, nós arrumamos um recurso, compramos um madeiramento, e o pastor Zé Gomes falou: nós vamos fazer 10 bancos. E foi feito 10 bancos de madeira com a própria mão dele, né? E ficou bom. Foi o marceneiro, então. Foi o marceneiro e foi uma benção para nós. Foi motivo de nós se alegrar. Eu não lembrava que ele que tinha feito. Foi o pastor José quem fez os bancos lá da igreja. E como surgiu a igreja do Jardim São Carlos? A igreja do Jardim São Carlos foi o seguinte: nós pagávamos aluguel, né, na rua Maria Nazaré Reis, e aí, passado mais ou menos 7 meses para 8 meses, surgiu, né, a nossa irmã missionária Maria Antônia hoje. Naquele tempo ela ficou sabendo que estava vendendo ali um barraquinho, e ali então nós fomos lá para ver, né? Dinheiro a igreja já sabe, né? Não tinha. Começando, o recurso aqui. Aí nós fomos com a fé, com a coragem, e ali foi comprado então a igreja de São Carlos, que era um barraquinho que dava 2 cômodos. E ali então o pedreiro foi o pastor Zé Gomes. Também pastor José Foi o pedreiro. E eu e o missionário juvenil, nós éramos os ajudantes. Para ter uma ideia, hoje que é o escadão lá, naquele tempo não tinha escadão. Trilha. Era uma trilha. E ali nós carregávamos, o pastor Zé Gomes falava: pedreiro eu sou, agora carregar o material com vocês. Aí nós pegávamos, né, e pegava aqui embaixo o saco de cimento. Aí o missionário carregava até uma distância. Aí depois eu ia carregar outra distância. Quando nós chegava lá em cima, nós já queríamos parar o dia. Porque não tinha a estrada que tem hoje Não, lá, não aquela tem. ponte, era a ponte de madeira. Não tinha rua. Aquela rua que sobe ali não tinha. A rua ela morria lá em cima, né? Então ali começava só pelo escadão. E aí começou então ali, né? E foi uma benção tremenda. Foi a inauguração que nós falávamos, vai estar multidão lá, né? Aquele tempo nós falávamos, vai estar multidão. E foi uma benção tremenda. E Deus usou ali muito maravilhosamente o pastor Zé Gomes, missionário juvenil, os irmãos ali que ali estavam, né, junto conosco. Então foi a primeira igreja própria, a igreja de São Carlos, que começou assim. Começaram com muita fé, muita determinação, confiança, buscando a Deus. E o missionário Francisco Miranda chegou lá em que ano praticamente? Já em 97? Finalzinho de 96? Eu cheguei em março de 97. Março de 1997? Ainda estava na Nazaré Reis ainda. Lá embaixo? Isso. Quando inaugurou lá em cima, foi dia 1º de maio de 97. 1º de maio de 97? Eu cheguei a ouvir isso também. Tá? Mas deixa eu voltar aqui rapidinho. O senhor lembra qual era a emissora que começou o programa dos Discípulos de Jesus? Olha, eu não lembro assim por nome, né? Mas nós tivemos na Rádio Celestial. Sim. Rádio Celestial. Essa eu me lembro que também foi em 1997. De 1997, um ano depois. Que era até ali do o Minor, né? Minor, Mas nós começamos a igreja, eu não lembro o nome da rádio, mas era lá com o pastor Moisés, lá no Rainha. Eu me lembro. Aí você lembra, né? Rádio Voz Evangélica 91.7. 91.7, quer dizer, ele guardou mesmo. Era todos os domingos, das 10 às 11 da manhã e de segunda a sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Das 10h30 às 11 da manhã. Nós não faltava um dia. Não faltava um dia. O nosso negócio, e o missionário falava assim, olha, teve o culto lá, e o culto estava igual uma caixinha de uva. Daquela benção tremenda. E era uma benção mesmo. Era uma benção mesmo. Então ali começou a igreja de São Carlos. Foi muita luta, muita batalha. Para nós pagar também, eu me lembro que nós fizemos duplicata de 10 duplicata para pagar. E aí, quando chegou no dia da inauguração, já estava para vencer a duplicata e não tinha dinheiro. Mas aí Deus usou uma irmã lá das 4 Cruzilhadas e chegou lá e falou, eu guardei um dízimo, uns tempos aí, eu estou sem igreja, eu trouxe o dízimo aqui hoje. Que bênção! Conseguimos pagar a primeira prestação. Muito bem, então, o missionário Francisco Miranda aceitou Jesus que ano? 97. 1997. 5 de março de 97.
lá ainda na Maria Nazaré. Isso. E batizou? Eu batizei em 97 também, dia 7 de setembro de 97. No dia do aniversário do ministério. Isso. Nós fizemos o batismo pela manhã, na represa lá também. Ibiruna, né? Ibiruna. Lá na ressaca. Isso. Foi o primeiro batismo, né? Da Igreja Pentecostal do Filho de Jesus. O senhor foi o único que batizou nesse dia ou teve mais outras pessoas? Não, teve mais. Teve mais? Teve mais pessoas. Aí, nesse intermédio, o tempo foi passando, logo o senhor foi chamado para ser cooperador. Sim, no dia que eu me batizei, na semana que eu estava para me batizar, eu chamei o pastor José Gomes, que era meu pastor. Sim. Né? E falei para ele, pastor, depois que eu me batizar, tem como eu iniciar, fazer a primeira parte do culto da semana inteira? Pedi para ele se eu podia fazer, ele falou que podia. Aí a primeira semana depois que eu me batizei, eu fiz os primeiros cultos, a primeira parte todos os dias. Naquela época eu tinha culto todos os dias, né? Sim, era cultos diários. A gente tinha culto. E aí eu lembro que eu fiz a primeira parte, né? Ele permitiu que eu fizesse. Porque antes de eu me batizar, sempre eles falavam isso, né? Que antes do batismo o inimigo lutava para não descer as águas. E depois do batismo, a luta, que nem a luta de Jesus, né? Uhum. Depois do batismo foi 40 dias ali de luta, né? O inimigo tentando. Então eu já pedi justamente para iniciar os primeiros, a primeira parte, justamente para combater essa adversidade que viria certamente contra a minha vida. E ele permitiu. Aí de lá para cá, né? Assim que alguns meses também já fui levantado como cooperador. Cooperador. A primeira ocupação ministerial para um obreiro. Eu lembro também quando eu fui consagrado cooperador, fiquei todo pela barra. Minha primeira função ministerial foi, né? A gente fica muito feliz, fica maravilhado, fala, agora eu vou fazer a obra, aquela coisa toda, né? E a gente ficava ansioso, né? Ficava ansioso, falava, nossa, agora cooperador, né? Chegava até mais cedo, até esperava a igreja vir lá na porta da igreja. E como as coisas mudaram, né? É porque tudo evolui, né? O tempo vai passando, tudo vai evoluindo e a gente vai, né? E essa daqui é a primeira placa. É o primeiro modelo de placa. A Igreja Pentecostal dos Discípulos de Jesus. O solzinho, né? É o sol jogando sobre a O porta. sol, a porta, O céu azul. a escrita, porfiar e por entrar pela porta estreita. Isso, agora está só sigla, né? É, A bandeira está só sigla agora, o Lucas, né? essa placa hoje não tem mais. Nessa placa. Essa não tem mais. Essa daqui eu tive que criar ela digital porque não tem mais. Não tem. Porque todas as placas elas foram pintadas de azul, né? Para fazer o novo modelo. Ah, eu não tenho aqui, tá no meu aparelho a foto da placa azul. Mas vocês vão ver depois, tem um vídeo nosso aí que eu fiz de uma igreja hoje pela manhã e você vai ver a placa azul que foi trocada, né? Mudou o fundo branco para o fundo azul e permaneceu a mesma letra. Mas o tempo foi passando e foi evoluindo, né? Isso. E pastor Aparecido, o senhor lembra desse endereço aqui? Avenida José Chalup, número 570, sim. Muito bem. A primeira sede provisória. A primeira sede provisória das igrejas pentecostais do Filho de Jesus. Inclusive lá foi dirigente lá. Foi dirigente, sim. Dirigente. Quanto tempo? Mais ou menos, Avenida José Chalup, número 570. Fiquei uns 2 anos ali, né? Como dirigente. Vocês têm alguma coisa antiga do começo do ministério? Tipo com carteirinha, credencial, alguma coisa do tipo? Eu acredito que eu devo ter uma carteirinha que tinha umas florzinhas do lado, não sei se é essa, a primeira carteirinha. Mais ou menos como essa? Sim. Eu acredito que eu tenho essa carteirinha. Sim, essa daqui, ó. Só que essa daqui já está reformada. Já, porque a anterior dela era menor um pouco. Acho que tinha menos coisa. E era um negócio, é igual. Ela tinha uns quadradinhos. Isso. E carimbava. Isso, carimbado atrás. Tinha o carimbo, né? Então, todo ano
era carimbado e dado visto, no caso do missionário ou do dirigente do local da igreja. Então essa é a primeira carteirinha. Só que a original, a primeira é essa daqui, ó. Isso. Tem os quadradinhos na frente, ó. Tá em preto e branco aí, porque é xerox, tá, gente? Eu não tirei a cópia da colorida, tá bom? Então, aí a primeira foto sua é essa daí. Essa aqui foi a foto que eu tirei pro meu batismo. Primeira vez que eu usei terno e Fazia a gravata. carteirinha, né? Foi para fazer a primeira carteirinha. Essa carteirinha aqui tem uma história. Eu lembro que eu fui na gráfica com o missionário fazer essa carteira credencial. Eu fui na gráfica lá fazer. Porque, na verdade, hoje, graças a Deus, a gente acabou aquele negócio de, né? Ela é uma cópia da antiga credencial da Assembleia de Deus do Madureira. Eu me lembro como hoje, eu fui na gráfica do Bartô, que hoje é a gráfica Vitória. Aí chegou lá e falou, ó, você vai tirar só os dizeres aqui, vai colocar o nome da igreja, o restante é tudo igual. Então eu me lembro como se fosse hoje, o dia que foi colocado, foi para fazer essa credencial aqui. E eu tenho mais algumas coisinhas no fundo do baú. Umas coisinhas no fundo. Vocês lembram dessa carteirinha ali, ó? Aquela ali? Sim. A primeira credencial de dizimista. Primeira credencial de dizimista do ministério. Eu me lembro que era uma dificuldade tremenda, mas para nós cortar ela, né? Pode ver que ela tem até Sim. Né? E ela, às vezes, era feito... Ela era bem grandona. Depois foi... Então chegou nesse ponto aqui. E foi eu que fiz no computador essa carteirinha. Eu lembro daquele desenho lá, o desenho da Celeste. Essa daqui já é computadorizada, mas a original foi feita na gráfica lá também. Na gráfica também. Então era essa daí que eu fiz, né? Não. Voltando um pouquinho lá atrás na placa. Sim. Vocês precisam de ver os 3 engenheiros. Pastor José Gomes, missionário juvenil e na época presbítero Aparecido, que hoje sou pastor Aparecido, para nós conseguir fazer a porta. O mais difícil foi a porta, que o pastor Zé queria que a porta fosse no meio. Que o missionário falava, não, a porta tem que ser no canto. Não, mas a porta do céu é no meio, não é no canto. Aí o missionário falava para ele, não é, meu pai, isso daí é uma porta de uma igreja, a porta do céu é diferente. Então são as histórias aí que os dias fazem nos lembrar. Maravilha, muito bom poder relembrar algumas coisas do passado que chegam ao nosso presente hoje, né? Tem aquele livro que diz que não devo mais lembrar do passado, mas tem coisas do passado que são boas, é verdade? Eu vou encontrar alguma coisa aqui, eu já volto comentando com os irmãos. O missionário Francisco Miranda, foi o senhor quem projetou essa credencial do voto do amor ou foi o... Essa foi eu. Essa foi o senhor? Eu lembro que esse só eu fiz no Painter, naquela época lá, achei. Eu usei muito o Point para fazer também. A primeira credencial da evangelização radiofônica, que hoje já está mais modelada. Tem lá? Tem lá o carnê do rádio? Tem. Pega lá para nós, vamos mostrar o carnê do rádio. Antigamente era essa daí, a gente tinha que trazer um voto de 5, de 10 reais, aquilo que... Ó, essa aqui é a minha. Que rádio que é essa? Contribuição de voto radiofônico. Essa daqui era na rádio... Já tinha passado pela Celestial. Se não me falha a memória. Rádio Maranata. Maranata? Lembra da Rádio Maranata? Lembro da Maranata. Passou também pela Maranata. Criativa, Maranata. A Maranata era lá no Rosimeiro, lá em cima. Lá em cima do Rosimeiro, né? Aí que foi resolvido na diretoria na época para fazer uma carteirinha de ajuda para poder manter a rádio no ar. Tá certo, então tá aí. Né? Algumas coisas do passado que a gente relembra, tem coisas que a gente tem que buscar porque não se encontra mais. Eu estava até hoje fazendo uma busca, né? Eu queria pegar, sabe o que eu queria pegar? Eu queria pegar as primeiras capas das obreiras da época. Aquelas capas de cor verde. De cor verde, era um verde bastante assim, um verde claro, né? A minha esposa, nossa mãe de Marinalva, desfez daquela capa.
Eu procurei com todas as obreiras da antiguidade, ninguém tem mais. Eu não vejo piscina. É isso. E no começo tinha que usar manga Comprida. Não podia ser manga curta. Manga comprida.